Bom dia, meus queridos irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus, essa paz que aquece nossos corações nesse instante, possa ser uma constante em nossas vidas, né? É com muita alegria que retornamos à nossa casa de oração e trabalho para juntos refletirmos um pouco sobre os ensinos de Jesus aclarado pela doutrina espírita. Hoje, né, um dia especial, na verdade, é porque ele está inserido numa data comemorativa. E aí todo mundo me viu chegando lá, quem já me conhece, falou, data comemorativa de carnaval. O Adriano no portal, certeza, o tema hoje vai ser carnaval na visão espírita, né? Não vai ser não. Não vai ser porque eu falei, não é possível. Se eu chegar lá e falar, eu penso, de novo? Né? Quem quiser ver, está lá no YouTube, procura lá no canal da casa que vai assistir. Tem então esse motivo, eu não quero ser repetitivo. E o segundo motivo que eu também prestei atenção, eu falei, olha, via de regra, quem precisava ouvir o que eu teria a falar, aqui não está, porque está lá pulando o carnaval lá, né? Então eu falei, quem quiser ouvir, procura lá que vai achar. Então nós vamos abordar outra temática hoje. A temática que está introduzida no ensino do Evangelho de João, lá no capítulo 10, especificamente o versículo 10 também. É aquela famosa exortação do Cristo que nos disse que Ele veio até nós para nos trazer vida, mas vida em abundância. Então, nós gostaríamos de refletir um pouco sobre essas palavras de Jesus. O que é essa vida em abundância que Jesus nos promete? Como é que essa vida se constrói? É importante lembrar que lá no texto original em grego do Evangelho de João, a palavra que foi utilizada para vida foi a palavra zoe, e não a palavra bios. Ambas em grego são traduzidas para a nossa língua como vida. Porém, bios é aquela vida física, material, né? Por isso que nós temos o termo, né, biológico, biologia, a nos representar essa existência material, física. Mas Jesus, quando pronunciou essa máxima, ele usou o zoe. Esse zoe foi traduzido, na verdade ele usou o aramaico, mas foi traduzido pelo zoe, que é a vida espiritual, também concebida na cultura hebraica, a vida divina. Então ele veio nos trazer a abundância da vida espiritual, divina e não material. Muitos que interpretaram equivocadamente essa passagem até rotularam algumas crenças religiosas como Jesus sendo aquele Messias revolucionário que veio nos livrar de todas as misérias materiais. É a famosa teologia da prosperidade, no neopentecostalismo ou pentecostalismo. Fala, não, olha, Jesus veio e aquele que seguir todos os problemas materiais que afligem ele, vai sumir tudo. Então não vai ter mais escassez, vai ter saúde plena, vai gozar de boa situação no seu trabalho, vai dar tudo certo na visão material. Esse é quem se apega a essa interpretação da vida exclusivamente material. Mas Jesus foi categórico, veio trazer abundância na vida espiritual. Então não poderia ser ao contrário, né? Porque Jesus vem para ensinar o espírito imortal. Ora, se nós já nos compreendemos como espíritos imortais, então falar vida no sentido material como abundante soa um paradoxo, porque nós sabemos que a vida material, física, não é abundante diante da eternidade. Ela é pequena. Então, como Jesus prometeria, olha, quem me seguir vai ter a vida abundante material. Não, ele já estaria sendo um falso propagandista aí, né? Por quê? Porque a vida material não é tão abundante assim. Mesmo que cheguemos aí aos 100 anos, né? É pouco diante do que representa a eternidade, espíritos imortais.
Então a abundância tem que ter relacionada com a grandeza, a plenitude espiritual. Aí vem um desafio. Será que é Jesus que concede, da verdade, essa vida abundante? Como é que a gente chega nisso, né? Então nós vamos começar as nossas reflexões, primeiro fazendo uma distinção importantíssima. Há uma diferença significativa entre viver, e aí viver para ter essa vida em abundância, e simplesmente o existir. Existir é uma coisa, viver é outra. E para a gente aquecer essa reflexão, nós vamos usar um texto de Emmanuel, que está na obra Caminho, Verdade e Vida, e outro que está na obra Palavras de Vida Eterna. São dois textos, na verdade. Nós vamos começar por esse texto da Palavras da Vida Eterna, cujo título é exatamente Existimos, onde Emmanuel, fazendo a reflexão sobre esse versículo do Evangelho de João, ele começa a nos dar uma reflexão sobre essa diferença do que é efetivamente o existir e o viver. Então, comentando isto, esse versículo 10 do capítulo 10 de João, no texto Existimos, que está lá na obra Palavras de Vida Eterna, é a lição de número 104, para quem quiser depois reler. Diz o benfeitor: existimos. Existem todas as criaturas saídas do hálito criador. A pedra existe, a planta existe, o animal existe. Existem também almas nos passos diversos da evolução. Em sentido espiritual, no entanto, viver é algo diferente de existir. A vida é a experiência digna da imortalidade. Há muita gente que se esfalfa perdendo saúde e possibilidades em movimento vazio, quando não se mergulha nas tramas do mal, entretecendo reencarnações dolorosas. Há muita gente que destrói o próprio cérebro, escrevendo sem proveito, e quando não expressa o pensamento para inspirar negação e crueldade, entrando em sofrimentos reparadores. Há muita gente que aniquila as horas, falando a esmo, quando não se utiliza do verbo para ferir e enlouquecer os semelhantes, adquirindo débitos escabrosos. Há muita gente que pede essa ou aquela concessão para frustrá-la em atividades sem sentido, quando não a maneja em prejuízo dos outros, criando lágrimas que empregará longo tempo para enxugar. Todos esses agentes da inutilidade e da delinquência existem, como todos nós existimos. Observa, então, o que fazes, porque o berço confere a existência, mas a vida é obra nossa. Aí que está. Essa é a ideia principal. A existência, o berço confere a existência. A pedra existe, a cadeira existe, esse prédio existe, tudo obra do Criador. Mas a vida se constrói. É obra nossa. E aí que vem a reflexão, como é então que construímos a vida em abundância? Quando Jesus então promete a vida em abundância, na verdade, olha, eu vim trazer as ferramentas para que vocês construam uma vida próspera, no sentido espiritual. Nós temos Jesus como nosso modelo e guia. Isso, inúmeras vezes já citado, tem até a questão lá, 625, o pessoal já até memorizou essa questão lá do Livro dos Espíritos. Quem que Deus nos forneceu para nos servir de modelo e guia? O Jesus. Então, ele é a referência. Ele é a referência para a construção dessa vida plena, dessa vida abundante. E aí, como é então que eu devo fazer essa construção?
Observa Jesus. Ele, inúmeras vezes, não só nos falou como construir isso, como vivenciou e exemplificou. As suas ações, seu modo de agir para com o próximo, de pensar, de sentir, tudo representa a construção dessa vida abundante. Quando ele falou lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículos de 21 a 29, aquela construção que não basta, né, dizer Senhor, Senhor, para adentrar o reino dos céus. E ele mostra que vai adentrar esse reino dos céus, que a gente pode já associar com essa vida abundante, aquele que ouve as minhas palavras e as executa, e as coloca em prática, e faz a comparação, né, do sábio que construiu a sua casa sobre a rocha, e veio a tempestade, o vento, os rios, e não a derrubou, contrariamente daquele que não foi sábio e construiu sobre a areia, e veio o vento, e veio as intempéries, e botou para o chão aquela casa. Então a construção da vida abundante, ela tem essas duas visões. Aquele que atenta-se à vida material é exatamente aquele que não foi sábio e construiu o seu castelo sobre areia. O que entende a vida abundante como a vida espiritual é aquele que construiu sobre a rocha. Então, como que é essa construção? Essa construção é a construção interna. O que alimenta-se internamente? São coisas materiais ou coisas espirituais, virtudes? Aquele que se detém à vida abundante na esfera material, ele vai começar a construir a sua vida abundante, entendendo que a abundância é aquisição de bens materiais, manter-se belo, saudável, é aquele que tem poder, que tem influência. Mas observem, todos esses tijolos para construir essa vida abundante, eles são matéria perecíveis. São matéria perecíveis. Por quê? Porque vem uma turbulência, né, na figura das intempéries, e pode destruir facilmente esse material. Por exemplo, eu me contemplo, eu me abundo na compra das coisas materiais, por exemplo, na aquisição de bens materiais. Isso que me deixa pleno, me deixa feliz, me deixa alegre. Observe, quem age dessa forma, ele não consegue parar, é o famoso compulsivo, né? Ele vai, adquire alguma coisa e dá aquela dopamina, aumenta, ele fica feliz, estou realizado. Às vezes 5 minutos é o suficiente para, já enjoei, preciso mais alguma coisa. E vai, nunca está satisfeito e contente. Ele vai buscar a sua plenitude, a sua vida abundante, em algo perecível. E essa busca torna-se vazia. Ele nunca vai conseguir essa plenitude, por quê? Porque nada vai satisfazê-lo. E vai chegar a um ponto em que, se ele tiver condições, ele pode ter adquirido todos os bens materiais. Esgotam-se as possibilidades da aquisição dos bens materiais. E aí? O que ele faz? Se não tem mais para ele adquirir, olha, eu já tenho tudo, não tem mais nada para adquirir, e aí? Como que ele vai continuar? E, infelizmente, muitos não continuam. Não continuam. Eu fiquei impressionado, ontem eu vi uma lição, aqui, uma reportagem, minha esposa que me mostrou, saiu num canal aí de publicidade, alertando sobre um problema da saúde mental de Araraquara, né? A coisa assim, nos últimos, acho que 2 semanas, os casos como aumentaram de irmãos em desequilíbrio que deram fim à vida material, né? A vida material. Muito provavelmente, né, não estamos aqui para julgar, mas há uma grande possibilidade que esses irmãos tenham construído essa vida em alicerces exclusivamente
das coisas mundanas materiais, que são perecíveis, se perdem com o tempo. Aquele que vê na beleza, né, na sua condição física, como sendo o motivo da sua alegria e da felicidade, passa-se o tempo e ele vai se observando cada vez mais frágil, mais assim, surrado pela vida, não tendo mais aquela jovialidade. Ele entra num estado de depressão, porque ele não consegue se ver naquela condição e entende então que acabou a sua felicidade, porque a felicidade dele era exclusivamente estar daquela forma jovem, saudável. Mais uma vez, ele se apegou à vida abundante e material. Diferentemente do sábio, que seguiu Jesus na prática do bem. Essa é a receita para a construção da vida em abundância. Jesus, quando disse que veio nos trazer, e ele sendo o modelo e guia, ele, de certa forma, mais uma vez falou aquilo que a gente já sabe, está também lá no Livro dos Espíritos, a 614. Nós somos felizes quando cumprimos a lei divina, a lei natural, e infelizes quando dela nos afastamos. Então, é o cumprimento da lei divina que faz com que construamos a vida em abundância. E essa lei divina está representada na máxima: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, quando Jesus vem e resume os mandamentos nessas máximas, ele deu a receita que é aquela receita certeira para a vida em abundância. Por quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, você, no processo de construção interna da sua reforma íntima, amar a Deus sobre todas as coisas representa ter confiança plena em Deus, na sua lei, a certeza que, seguindo-a, vocês estão no caminho correto. Não há erro. Nós, às vezes, podemos não entender algumas situações, porque elas ainda entram em choque com a nossa falsa percepção do que é a verdadeira felicidade. Mas, confia em Deus, confia na lei, que mesmo que você ainda não tenha tido a capacidade de entender quais são os objetivos que te aguardam seguindo aquela jornada, aquela trajetória, você não se desespera, porque você sabe, não tenho condições ainda de entender qual é o objetivo, mas eu tenho certeza que vai ser bom para mim, porque eu confio em Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas é depositar a plena confiança nele. E ao próximo como a si mesmo, é um instrumento pelo qual nós adquirimos virtudes, na máxima da caridade. É aquela conquista do espírito, imperecível, que não se esgota. É aquela que vai te dar plenitude na existência. É aquela que, quando você enxerga um irmão com um problema, você olha para ele e fala assim, ele está com fome? Se ele está com fome, o problema é dele. Não, você vai bater o olho naquela situação, ele está com fome, é oportunidade minha. Você inverte toda a percepção da sua existência. Você percebe que servir ao próximo, e consequentemente estará servindo a lei divina, você se torna pleno. Porque essa sim, a caridade é uma fonte inesgotável de alegria e felicidade. Essa não tem como você falar, hoje não tem mais, fiz muita caridade já estou pleno, não preciso mais. Não tem essa possibilidade. A todo momento, diferentemente daquele que se contempla com a coisa material e quando já adquiriu tudo acabou, a caridade, a todo momento você tem como fazer. Você tem como executar algo que seja pensando, sentindo, agindo, que vai favorecer alguém. Isso é inesgotável.
E quando você faz o bem para o outro, é uma sensação, isso aqui é até chover molhado, né? Quantos aqui já não vivenciaram essa sensação, esse sentimento, né? Quando você presta o socorro a alguém e você vê que o teu socorro foi efetivo, de alguma forma minimizou a dor do outro, eu não tenho dúvida. Todos aqui façam essa reflexão, você vai, poxa, eu tenho certeza que quem mais ficou feliz naquele momento fui eu, que tive condições de ajudar o meu irmão, o próximo, né? Então, quando nós entendemos a vida abundante como a vida que é material, a nossa busca vai ser sempre vazia. Você vai fazer uma leitura simples em todas as circunstâncias da sua vida para você investigar se você está querendo encontrar abundância na vida material. Por exemplo, nós temos aqueles irmãos que não param em nenhum emprego, né? Aquele um que fala, eu sou incompreendido, qualquer lugar que eu vou, acho que todo mundo se sente ameaçado porque eu sou melhor, vou tomar o lugar dele, e fica lá, né? A carteira de trabalho dele parece uma bíblia, né? De tanto entra e sai que tem. Aí você pensa, será que são todos os outros que têm problema ou é ele que tem algum problema, né? Porque às vezes ele está querendo no trabalho não um lugar para produzir, para conviver, para aprender. Não, ele está querendo lá para ser reconhecido, para ser o manda-chuva. E quando isso não acontece, aquela busca se tornou vazia. Ele não se completa. Então ele sai e vai buscar outra coisa. Arranja desculpa, arranja problema nos outros e vai buscar. Da mesma forma, em relacionamentos, né? Quantos, né, que não entendem, né, a proposta também que Jesus veio e alertou, não separeis o que Deus juntou. Mas o que juntou? Foram os interesses de ter uma vida em abundância, interesses materiais. Eu me uni com aquela criatura porque, nossa, ela é maravilhosa, linda, eu vejo nela, né, uma escultura, e apegou-se só à questão física. A hora que começa a deteriorar aquilo, perdeu o sentido da relação, vai buscar outro, né? O famoso lá, troca um de 50 por 2 de 25, né? Nos dois lados. Não vai achar nunca. Não vai achar nunca felicidade. Então, às vezes, né, desrompe uniões aí. Por quê? Porque está buscando algo externo, não interno, né? Então, quando, na casa espírita também, né, quantos irmãos a gente sabe, não só na casa espírita, mas qualquer templo religioso, eu estou numa situação difícil, eu preciso respostas para a vida, aí você vai frequentar lá um templo religioso, vem na casa espírita, senta lá e começa a ouvir a preleção, começa a estudar, e você acha que fazendo isso, os seus problemas vão ser resolvidos. Não, vai estar tudo resolvido. Você não precisa se preocupar porque você tem aquela visão da teologia que foi dada por aquele que interpretou a vida como a vida física. A teologia lá da prosperidade. Não, a partir do momento que eu estou aqui, todos os meus problemas vão ser resolvidos. Não. Aí a pessoa vem, senta, não falaram que não vou resolver meu problema, então deixa eu buscar outro lugar, né? Então a pessoa sempre vai estar transitando de casa em casa e nunca vai ser feliz em lugar algum. Por quê? Porque ele está buscando a sua vida abundante em coisas externas, em coisas materiais, principalmente resolução dos seus problemas do aqui e agora. E não resolver construir aquela vida interna grandiosa, que também Jesus falou, você quer acessar o reino de Deus? O reino de Deus está dentro de nós. O resto vem por acréscimo. A partir do momento que você construiu esse reino dentro de você, tudo vem por acréscimo. Essa vida abundante são esses acréscimos que você tem quando você já construiu o edifício íntimo, consolidado nos ensinos de Jesus, na proposta de seguir a lei divina. Porque nada mais te perturba. Nada mais te perturba.
E isso é motivo de vida abundante, plena. Essa é a verdadeira vida abundante. Porque imaginemos, você já adquiriu a virtude da paciência. Já adquiriu. Não, eu sou um espírito paciente. O que significa ser paciente? É aquele que já adquiriu a condição de compreender que as dificuldades, as vicissitudes que o cercam são oportunidades de aprendizado, de socorro, e ele não se atormenta com isso. Ele pode até se incomodar, mas aquilo não é motivo para desestruturar ele. Então imagina, se você já tem essa virtude, como você é mais tranquilo e feliz? Porque nada mais te tira a paciência, né? Porque você, de fato, a tem, é sua e ninguém tira mais. Eu perdi a paciência. Ninguém perde aquilo que não tem, né? Então, não adianta, né? Não adianta você, eu perdi. Não, você não tinha mesmo. Porque se você já adquiriu virtude, ela te pertence e você não perde mais. Da mesma forma, né? Quando você já é um espírito que a compaixão faz parte também da sua rotina, dia a dia, na vivência, no agir, no sentir, no pensar. A situação que geraria comoção, dor, tristeza, ela aparece diferente agora. Ela surge como desejo incontido de se movimentar para auxiliar o próximo. Isso é ser compassivo. Mais do que ser empático, ser compassivo. Quando você atingiu esse estágio, né, você não simplesmente fica triste com a dor do outro. Você se realiza porque você entende que você é um instrumento divino capaz de minimizar a dor do outro. Isso te faz feliz, te faz pleno, porque você sabe que você está cumprindo o mandamento maior. E isso é efetivamente o que nos dá plenitude. Então, quando você vê aquele irmão naquela situação penosa, você não fica do lado dele sentadinho, chorando com ele. No primeiro momento, você pode até se aproximar, fazer isso, abraçar. Mas você não se contenta mais com isso. Você ajuda ele a levantar e a seguir em frente. E isso te faz pleno. Em todas as experiências da vida, nós podemos fazer essa construção. E aí nós vamos relembrar aquilo que já dissemos aqui inúmeras vezes, quando falamos da caridade como sendo esse instrumento capaz de construir a nossa vida plena. A caridade, ela resume todos os deveres do espírito para com o próximo. Todos. Por quê? Porque é nela que se resume a lei divina. Como assim? Quando você está em relação com o próximo, lembra, a gente já falou isso. A relação que a gente se estabelece com o próximo, ela pode se dar em 3 esferas. A primeira delas, a relação quando a gente pensa. A segunda delas, a reação que a gente tem, o sentir por alguém. E a terceira, na ação, quando a gente age. Então, o pensar, o sentir e o agir, eles resumem todas as situações que a gente pode interagir com o próximo. Pensem, raciocinem aqui, façam qualquer cenário, construam qualquer cenário em mente, que vocês vão chegar à conclusão. De fato, nessa situação que eu acabei de imaginar, ou eu vou estar pensando alguma coisa, ou eu vou estar sentindo alguma coisa, ou eu vou estar realizando alguma coisa, ou o conjunto delas. Então não tem como fugir disso. Então, se você imaginar construção da vida plena, seguir Jesus modelo e guia, se eu conseguir incluir Jesus, os ensinamentos dele, nessas três esferas do agir, sentir e pensar, eu tenho a receita da vida abundante. Aí vem aquela construção. Como é que a gente pensa algo no bem? Como é que a gente pensa algo
caridosamente? Lembrando, nessa relação com o próximo. Via de regra, quando a gente pensa em alguém, imediatamente vem algum juízo de valor que a gente faz sobre aquele alguém. Né? Se eu falo aqui um personagem, por exemplo, Ayrton Senna, já desperta, né, em vários irmãos aqui, aquelas, nossa, né, o herói do esporte, né, tal. Ou então fala Adolf Hitler. Então eu vou falando o nome de algumas personagens aqui, automaticamente vocês vão construindo já julgamentos, né, automaticamente. Então você pensa, e a sua relação com o próximo no pensamento é juízo de valor. E aí vem a pergunta: como é que o meu juízo de valor pode ser caridoso? Pode ser no propósito do bem, que é o que dá a vida plena, é sempre buscar o bem. Ora, pensar no outro, emitir juízo de valor, há uma virtude que abraça o pensamento e o torna benéfico, caridoso. Que virtude é essa? Indulgência. Pensar com indulgência é um pensamento caridoso. Porque quando vem aquela imagem do nosso irmão, e você vai fazer o juízo de valor, aquele cara é um folgado. Opa, não, aquele irmão está passando por uma dificuldade, eu preciso entender qual é essa dificuldade, e o que eu posso fazer para auxiliá-lo a vencer essa dificuldade. Então, você, antes de julgar, você usa da indulgência, reconhece a dificuldade alheia, a imperfeição alheia, e você faz com que o seu juízo de valor seja diferente. Pensar com indulgência é pensar caridosamente. Da mesma forma, o contrário, quando alguém nos emite um juízo de valor, faz um juízo de valor sobre nós. Via de regra, na relação com o próximo, quando é que essa relação pode vir a ficar um tanto quanto atormentada, desequilibrada? Quando aquele juízo de valor que me é direcionado, de alguma forma, me ofende. Me ofende. Eu não aceito aquele direcionamento feito para a minha pessoa, aquele juízo de valor feito para mim. Mas existe uma virtude capaz de não deixar que esse direcionamento ofensivo me magoe, que ele crie raízes em mim e desperte em mim a mágoa, o rancor e o pior, o desejo de vingança. A virtude que proporciona esse filtro a não deixar esse enraizamento, perdão. Perdão é a virtude que torna o sentir caridoso. Quando alguém te direciona uma ofensa e você se reveste da virtude do perdão, você está sentindo com caridade. E por fim, a mais lógica de todas é a ação. Quando é que o agir representa a caridade? Quando o agir tem como finalidade o bem. A virtude que reveste a ação e a torna caridosa, benevolência. Benevolência, agir no propósito do bem. E aí, novamente, a gente recupera a famosa questão em que Kardec pergunta à espiritualidade amiga: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Resgatamos tudo aquilo que a gente começou lá. Jesus prometendo a vida em abundância para aquele que o segue. E a resposta? Olha, a caridade como a entendia Jesus, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Em outras palavras, sentir com o perdão, pensar com indulgência e agir no bem. Essa é a verdadeira construção da vida abundante. Tudo que a gente fizer, se estiver a caridade como referência, nós
obtemos a vida abundante prometida por Jesus. E aí também eu gostaria de fazer a leitura da outra lição de Emmanuel também, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 35, cujo título é A Semeadura. Porque ela vem e mostra para a gente, baseada naquele texto do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 32, em que Jesus compara a aquisição do reino de Deus àquela sementinha da mostarda, né? Que ele diz lá, usa a referência, uma das menores sementes de grãos, mas que uma vez plantada e uma vez que ela vinga, é uma das maiores hortaliças que se tem. E ao interpretar essa passagem, Emmanuel faz uma reflexão importante, que nos ajuda a nos motivar nessa construção, né? Nessa construção da vida abundante. Porque ele faz uma reflexão aqui importante sobre o que nós estamos semeando de fato, né? Será que a gente está conseguindo semear esse sentir, agir e pensar da forma como acabamos de abordar? Olha só o que diz o benfeitor. É razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticam nas atividades diárias. É razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticam nas atividades diárias. Ele fala que é razoável, mas quantos de nós faz isso no dia a dia? Será que a gente compreende a substância dos atos que praticamos na vida diária? Ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo que os compelem a determinadas atitudes, é imprescindível examinar a qualidade da sua contribuição pessoal no mecanismo das circunstâncias, porquanto é da lei de Deus que toda semeadura se desenvolva. Olha a construção da vida em abundância. Tudo que a gente semeia se desenvolve. Se eu semeio só coisas imperecíveis, vão se desenvolver desta forma e acabarão rapidamente. Continua o benfeitor. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é o movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade. O segundo é a estagnação. Olha o propósito da vida abundante. A vida é abundante, que ele representa simplesmente como vida. Você só vive quando você faz o bem. Se você se contenta com o mal, você fica estagnado. Há a similaritude da pedra, da planta, do animal, como dito na outra lição. Muitos espíritos, de corpo em corpo, permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios. A semeadura prejudicial condicionou-os à chamada morte no pecado. Atravessam os dias resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação da sementeira indesejável. A existência deles constitui largo círculo vicioso, porque o mal os enraiza ao solo ardente e árido das paixões ingratas. Essa é uma colocação importantíssima nessa construção da vida em abundância, porque quando nós, nas inúmeras existências, somos aqueles teimosos, e aí vem uma importante definição: teimosia e persistência. Ser persistente é ser capaz de se adaptar para atingir um objetivo, compreendendo que você se equivoca, né? Comete erros, e é necessário modificar-se, porque o sábio é aquele que entende que nunca vai chegar num resultado diferente agindo sempre da mesma forma. Teimosia é insistir no erro. Persistência é ser capaz, é ser inteligente de se adaptar, mudar, reconhecer que está equivocado, mudar o rumo. Às vezes você quer chegar no mesmo objetivo, tanto o teimoso como o persistente, eles querem atingir um objetivo. Só que o persistente, na verdade, ele insiste no erro, então ele não vai mudar nunca.
Encarnações perdemos, como disse aqui o benfeitor, porque insistimos, às vezes, somos teimosos, as mesmas atitudes. Se eu ajo com meu irmão de forma ciumenta, ingrata, como é que eu vou querer, na próxima existência, reparar os equívocos que eu cometi se eu continuo agindo da mesma forma? Teimosia. Temos que ser persistentes, nos adaptar. E aí, já encaminhando para o encerramento, somente o bem pode conferir o galardão, o prêmio da liberdade suprema, representando a chave única suscetível de abrir portas sagradas do infinito à alma ansiosa. Haja, pois, suficiente cuidado em nós, cada dia, porquanto o bem ou o mal, tendo sido semeados, crescerão junto de nós, de conformidade com as leis que regem a vida. Ora, construir a vida abundante que Jesus nos prometeu, receita básica. Sinta, pensa e age com o propósito do bem. A sua vida será abundante. Bom? Então, meus queridos irmãos, a reflexão que a gente tinha para fazer na manhã de hoje era essa. E aí, óbvio, não podia deixar, tem muita gente que vai querer procurar a vida em abundância, às vezes em festas mundanas, que trazem, às vezes, uma alegria, uma felicidade, mas que é muito transitória. Às vezes a gente ouve direto, olha, boa festa, vai pular o carnaval que seja aí, mas cuidado, nunca faça algo que você vai poder se arrepender depois, Então, às vezes, eu não estou aqui para endemonizar festa nenhuma, nada, tudo que se faz em excesso e não tenha como objetivo o bem, causa estagnação. A gente fica parado, não evolui. Então, se eu podia associar alguma coisa para não passar em branco, cada um interpreta como acha que vai lhe trazer abundância na vida. Que Jesus abençoe a todos. Fiquem em paz, permaneçam em oração. Aqueles que ainda necessitarem da fluidoterapia, já mentalizam aquela dificuldade que estão enfrentando, facilitando assim o concurso da espiritualidade amiga, que vai direcionar, sem dúvida nenhuma, os fluidos benéficos e salutares a te ajudar na recomposição. Aqueles que têm amigos, parentes, que estão também passando em dificuldade, aproveita esse momento, mentaliza cada um daqueles nossos irmãos, direcione a eles a oração que faz sim a maior diferença, porque mobiliza toda uma equipe espiritual, ajuda aquele irmão a se sintonizar com aquela equipe e também ele a receber o socorro que precisa. E agindo assim, nós, sem dúvida nenhuma, estamos agindo no propósito do bem, sendo caridosos através da prece. Que Deus abençoe a todos, fiquem em paz.